Continuando então, galera, na sétima parte aqui do vídeo do livro Os Crimes do Arvoredo. O auto de interrogatório do réu José Ramos deferido o juramento aos 12 juízes de fato, e achando-se o réu José Ramos livre de ferros e sem coação alguma, o juiz de direito passou a interrogá-lo pelo modo seguinte, perguntando qual seu nome, naturalidade, idade, estado, residência e tempo dela. Respondeu chamar-se José Ramos, natural de Santa Catarina, de 26 anos de idade, solteiro e que reside na Rua do Arvoredo, a Rua do Arvoredo, 7 para 8 meses. Perguntado quais seus meios de vida e profissão, respondeu não ter nenhum ofício e que depois que deu baixa, caindo doente, vivia com com Catarina Palce. Não sei o que significa esse conche que quiseram dizer aqui. Talvez cônjuge, eu acho. Perguntado se sabe ler e escrever, respondeu que sabia. Perguntado se sabe o motivo por que é acusado e se precisa de algum esclarecimento a respeito, respondeu que ele sabe que é pelo fato de se acharem no porão de sua casa os restos, fragmentos de um esqueleto que se supõe ser de Klausner, mas que ele, respondente, é vítima de indícios sem que haja uma prova convincente a respeito de sua criminalidade, sendo que muito se admira que a ré Catarina Palce não tenha sido induzida no presente processo, sendo ela que governava a casa em que com ele morava e admitindo ali diversas pessoas que podia saber como se passavam esses fatos e dar uma explicação razoável, e que quanto estes crimes e ao outro por que já foi condenado, ele respondente é inocente, assim como também é pelo presente crime aquele que hoje comparece como seu cúmplice, e como o respondente se recusasse a responder, digo que fazer mais declarações em vista do seu estado de agitação e porque entendia que nada mais devia responder, mandou o juiz encerrar este auto, que rubricou com todas as suas folhas, e por não querer o interrogado assinar, depois de lido, assinaram Quintino de Azevedo Bandeira e João Domingos de Oliveira, que tudo presenciaram. Eu, João Luiz Teixeira Júnior, escrivão interino, escrevi. José Alves de Azevedo Magalhães, Quintino de Azevedo Bandeira, João Domingos de Oliveira. Achando-se junto o réu Carlos Hartmann, que se achava livre de ferros e sem coação alguma, logo em seguida pelo doutor juiz de direito foi interrogado pela forma seguinte. Perguntado qual o seu nome, naturalidade, idade, estado, residência e tempo dela, respondeu chamar-se Carlos Hartmann, natural da Alemanha, de 61 anos de idade, casado e que residia no lugar denominado Cascata, na chácara de Cristiano Rupert,
há 14 dias, sendo antes morador em casa do correiro Mateus, no caminho do menino Deus. Perguntado quais seus meios de vida e profissão, respondeu que vive de seu ofício de correiro e também faz colchões. Perguntado se sabe ler e escrever, respondeu que sabe. Perguntado se sabe o motivo por que é acusado, respondeu que sabe. Perguntado que se as testemunhas que juraram no processo, respondeu que só conhece a terceira e quarta testemunha desde seu país e que algumas outras do sumário pode ser que as conheça vendo. Perguntado se tem algum motivo particular a que atribui a presente acusação, respondeu que não. Perguntado se tem fatos a declarar ou prova que justifiquem ou motivem sua inocência, respondeu que não teve parte alguma nos fatos criminosos que se atribuem a José Ramos sobre o desaparecimento de Klausner, e que por morar em casa daquele por ocasião do desaparecimento deste, a quem supunha ter partido para Montevidéu em uma viagem por lhe dizer Ramos. Foi por 2 dias partir carne no açougue em que Ramos tinha ficado, a pedido, e, como depois desses 2 dias o alemão Fetter não quisesse mais ficar carne a Ramos, este resolveu fechar o açougue e levar os utensílios para casa, cujo transporte ele auxiliou, mas que o fez sempre na melhor boa-fé, como em serviço, que prestaria sempre a qualquer conhecido. Perguntado se sabe que José Ramos tinha por costume sair sempre de casa de manhã e à noite, respondeu que nada pode dizer a respeito, porque saindo de manhã para seu serviço voltava à noite, recolhendo-se ao quarto que tinha alugado e que ficava no fundo da casa. Perguntado se no açougue viu umas 2 caixas verdes que lhe foram apresentadas, respondeu que no açougue não achavam, porque os quartos da casa estavam vazios. Perguntado se não viu em casa de Ramos, respondeu que não as viu e que não sabe se lá estavam, porque penetrava no interior da casa. Não penetrava no interior da casa. Perguntado se não se lembra de ter mandado afiar uma machadinha para Ramos, respondeu que mandou afiar uma machadinha e também uma faca pelo marceneiro Rosa, que morava de fronte do filho do brigadeiro Felipe Neri. Perguntado se tem mais alguma coisa a declarar ou esclarecer, respondeu que não e que o próprio José Ramos sabe que ele apenas conhecia Klausner, de o ter visto 2 vezes, e que não tem parte alguma nestes negócios, senão aquele que já declarou. Concluído o presente, concluído por esta forma o presente interrogatório, não só foi lido ao réu para indicar as emendas precisas, como oportunamente foi lido por mim, escrivão, e não havendo mais nada a declarar ou esclarecer, mandou o juiz encerrar este auto, que rubricou em todas as suas folhas e assinou com o réu perante mim, João Luiz Teixeira Júnior, escrivão interino, que eu escrevi. Daí que assinaram José Alves de Azevedo Magalhães, Carlos Hatman. A leitura do processo, vamos lá. Interrogados os réus José Ramos, Carlos Hatman, eu, escrivão, li todo o processo de formação da culpa e últimas respostas dos réus
do que fiz este termo. Eu, João Luiz Teixeira Júnior, escrivão interino, que eu escrevi. O auto de acusação. Fim da leitura supra, transmiti o processo e dada a palavra ao doutor promotor público, este desenvolveu a acusação e mostrou os artigos da lei e grau da pena que, pelas circunstâncias entendida, que se achavam os réus incursos, leu outra vez o libelo e as provas do processo e expôs os fatos e razões que sustentavam a culpabilidade dos réus. E para constar, fiz este termo. Eu, João Luiz Teixeira Júnior, escrivão interino do júri, que escrevi. A dedução de defesa, transmitido o processo e dada a palavra ao defensor réu José Ramos, e depois ao defensor réu Carlos Hartmann, e estes sucessivamente desenvolveram a sua defesa apresentando a lei, provas e fatos que sustentavam a inocência do réu. Do que fiz este termo. Eu, João Luiz Teixeira Júnior, escrivão interino do júri, que escrevi. O resumo dos debates. Não querendo as partes replicar e triplicar, o doutor juiz de direito perguntou ao júri de sentença se achavam competentes esclarecidos para julgar a causa e como se pronunciassem. Pela afirmativa. O juiz de direito resumiu toda a matéria da acusação e de defesa e as razões defendidas pró e contra, e escreveu as questões de parte propostas ao júri e, em alta voz, as leu, do que para constar fiz este termo. Eu, João Luiz Teixeira Júnior, escrivão interino do júri, que os escrevi. Retirada do júri de sentença para a sala secreta das conferências, lida as questões de fato e entregues estas ao presidente interino do júri, a sentença com o processo e documentos de 12 juízes de fato que compunham a 2 oficiais de justiça que compunham a este júri, se retiraram à sala secreta de suas conferências, onde se colocaram os 2 oficiais de justiça João dos Santos Nunes Lima e Manuel Agostinho de Souza, que, por ordem do doutor juiz de direito, haviam acompanhado os mencionados juízes de fato, que já tinham fechado a referida porta, do que, para constar, faço este termo. Eu, João Luiz Teixeira Júnior, escrivão interino do júri, que eu escrevi. Volta do júri de sentença à sala pública. Recolhido o júri de sentença à sala secreta de suas conferências, ali se conservou até que, batendo a porta e sendo esta aberta por ordem do doutor juiz de direito, voltou acompanhado pelos 2 mencionados oficiais de justiça à sala pública, onde, dando os ditos oficiais sua fé, dada a incomunicabilidade do referido júri de sentença e ajudando a respectiva certidão, o presidente deste leu em alta voz suas respostas emitidas às questões de fato propostas e, finda esta leitura, o doutor juiz de direito, recebendo o processo, documento, questões de fato propostas e respostas do júri de sentença, uniu a sua sentença e em alta voz a leu. E a certidão apresentada pelos 2 oficiais de justiça, questões de fato propostas
Respostas do júri, sentença e a sentença proferida ao diante se segue. Ao que fiz este termo, eu, João Luiz Teixeira Júnior, escrivão interino do júri que o escrevi. Nós, oficiais de justiça abaixo assinados, certificamos que não houve comunicação por qualquer maneira com os 12 juízes de fato que se compunham do júri de sentença, assim no trânsito destes da sala pública à sala secreta, como enquanto nesta se conservaram. E para constar, passamos a presente que assinamos. Sala das Sessões do Júri, em Porto Alegre, 13 de agosto de 1864. João dos Santos Nunes Lima e Manuel Agostinho de Souza. Quesitos sobre o primeiro ponto principal da causa relativa ao réu José Ramos. O réu José Ramos, em princípios do mês de setembro do ano de 1863, matou a Carlos Klausner na casa deste. Cita a Rua da Ponte desta cidade. O réu José Ramos, depois de haver cometido essa morte, tirou para si, por meio de violência, todos os efeitos que achou em casa de Klausner, para dos quais foram encontrados em casa dele, réu. O réu cometeu o crime com premeditação, havendo decorrido mais de 24 horas entre o desígnio e a ação. O réu cometeu o crime com abuso de confiança nele posta. O réu cometeu o crime com surpresa. Existem circunstâncias atenuantes em favor do réu. Sobre o segundo ponto principal relativo ao mesmo réu. O réu José Ramos, para tirar de si toda e qualquer suspeita acerca de modo por que adquiriu os utensílios do açougue de Klausner, fabricado e assinado o papel das folhas 47. Existem circunstâncias atenuantes em favor do réu. Quesitos sobre o ponto relativo ao réu Carlos Hartmann. O réu Carlos Hartmann concorreu diretamente para que José Ramos cometesse esses crimes acima mencionado de roubo precedido de morte. A segunda circunstância. Existem circunstâncias atenuantes em favor do réu Carlos Hartmann. A sala de sucessões do júri do termo de Porto Alegre do dia 13 de agosto de 1864. José Alves de Azevedo Magalhães, juiz de direito interino da primeira vara e segunda vara crime. O júri, depois de haver nomeado dentre si por escrutínio secreto e por maioria absoluta de votos o seu presidente e secretário da leitura recomendada pela lei e mais formalidades desta, responde aos quesitos pela maneira seguinte. O júri respondeu ao primeiro quesito, sim, por 10 votos. O réu José Ramos, em princípios do mês de setembro de 1863, matou Carlos Klausner, parte dos quais foram encontradas dele, réu. Digo, na casa deste, cito na Rua da Ponte desta cidade. O júri respondeu ao segundo quesito, não, por 11 votos. O réu José Ramos não tirou para si, por meio de violência, todos os efeitos que achou em casa Klausner, parte dos quais foram encontrados dele, réu, digo, na casa dele, réu. O júri respondeu no terceiro quesito, não, por unanimidade dos votos. O réu José Ramos não cometeu o crime com premeditação. O júri respondeu no quarto quesito, não. Por 7 votos, o réu José Ramos não cometeu crime com abuso de confiança nele posta. Então provavelmente houve alguma outra coisa no meio, né? Que no entender antes a suspeita era de que ele tinha se abusado da confiança
Então alguma coisa errada aconteceu no meio disso tudo, ou uma traição da Catarina com ele, pode ter sido. Que mais? O júri respondeu ao sexto quesito. Não, por unanimidade dos votos, o réu José Ramos não tem circunstâncias atenuantes a seu favor. Sobre o segundo ponto principal relativo ao mesmo réu, o júri respondeu ao primeiro quesito. Sim, por 11 votos. O réu José Ramos tirou de si toda e qualquer suspeita acerca de modo por que adquiriu os utensílios de açougue de José Carlos de Klausner, fabricando e assassinando o papel. Das folhas 47. O júri respondeu no segundo quesito não, por unanimidade de votos, não existiam circunstâncias atenuantes em favor do réu. O júri respondeu ao primeiro quesito não, por unanimidade de votos. O réu Carlos Hatman não concorreu diretamente para que o réu José Ramos cometesse o crime acima mencionado de roubo procedido de morte. O júri deixa responder o segundo quesito por julgá-lo prejudicado. Na sala secreta da sessão do júri, 13 de agosto de 1864. O presidente João Dias de Castro, João José Teixeira, secretário, Luiz José de Almeida Palmeira, José Maria de Andrade, Cândido de Albuquerque Fernandes Gama, Francisco Ferreira Jardim Brazão, Manuel Ignacio Rodrigues, Luiz Beltrão de Miranda e Castro, José Gonçalves Mendes Ferreira, Antônio de Lima Pinto, Domingos de Almeida Oliveira e Francisco de Paula Soares, de conformidade com decisão do júri quanto ao réu José Ramos, julgando em curso no grau médio dos artigos 193 e 167 do Código Criminal. O condeno a pena de 14 anos e 1 mês de prisão com trabalho, a multa de 12,5% de dano causado com falsidade pagos pelo mesmo às custas em proporção devida. Quanto ao réu Carlos Hatman, absolvendo-o da acusação contra o mesmo sustentada, mando que, findo o prazo legal, se expressa em seu favor alvará a fim de ser solto, e, por alvará, estiver preso, e se lhe dê baixa na culpa, pagas as custas relativas ao réu absolvido pelo cofre da municipalidade. A sala de sessões dos júris no termo de Porto Alegre, 13 de agosto de 1864. José Alves de Azevedo Magalhães, juiz de direito interino de primeira e segunda vara. Bom, a publicação. Aos 13 dias do mês de agosto de 1864, nessa leal e valorosa cidade de Porto Alegre, no poço da Câmara Municipal, sala destinada para sessões do júri, ali me foram entregues estes autos pelo doutor juiz de direito, substituto da primeira e segunda vara crime da comarca, presidente do Tribunal do Júri, José Alves de Azevedo Magalhães, com sua sentença retro e supra, e para constar faça este termo. Eu, João Luiz Teixeira Júnior, escrivão interino do júri, que escrevi. Então ele pegou 14 anos, até aqui, né, na leitura, vamos ver, porque dizem que ele pegou uma prisão, uma pena de morte, depois foi
foi diminuída a pena à prisão perpétua. Não sei se isso é mito, só se dizer aqui na história, se for real, né? Se não é mito. Vamos ver. Intimei a sentença retro ao Dr. Promotor Público Eugênio Pinto Cardoso Malheiros, aos réus José Ramos e Carlos Ratman, ao carcereiro Manuel Joaquim de Freitas, Porto Alegre, 14 de agosto de 1864. O escrivão interino João Luiz Teixeira Júnior. A conclusão. Aos 18 dias do mês de agosto de 1864, ano nesta leal valorosa cidade de Porto Alegre, em meu cartório faço este aumentos conclusos ao juiz municipal suplente em exercício João Pereira Machado. E, para constar, faço este termo, João Luiz Teixeira Júnior, escrivão interino, que escrevi, cartório de 18 de agosto de 1864. Cumpram-se e façam-se as intimações e lançamentos necessários, entregue-se aos respectivos escrivães, as notas necessárias pagas às custas na forma da lei. Porto Alegre, 19 de agosto de 1864. João Pereira Machado. Publicação. No mesmo dia e ano e lugar supra-declarado, me foram entregues estes autos por parte do juiz municipal suplente em exercício João Pereira Machado, com seu despacho supra para publicar e cumprir. E para constar faço este termo. Eu, João Luiz Teixeira Júnior, escrivão interino, que escrevi. Intimei o despacho retro ao doutor promotor Eugênio Pinto Cardoso Malheiros, ao réu José Ramos, Porto Alegre, 19 de agosto de 1864. O escrivão interino João Luiz Teixeira Júnior. Bom, aí aqui tem alguns dados aqui, né? Conta, Guedes, exame, ditos, folhas, não sei o que aqui, Teixeira, auto, intimações, Rosa, termo, testemunhas, citações, as ditas, etc, etc. Nome dos envolvidos que investigaram aqui, dos oficiais. Aí aqui tem Fundo Justiça. Códice ao Fundo Justiça, rol de culpados do cartório, do júri e execuções criminais do termo de Porto Alegre. Página 7. Presa Catarina Palci, condenada a 13 anos e 4 meses de prisão com trabalho e multa de 3 3/3 do valor roubado em sessão do júri de 12 de agosto de 1864. Na página 18, preso José Ramos, condenado à morte. Olha aí, ó. Nisso tudo já rolou já condenação à morte, viu? Não só? Condenado à morte em sessão de 12 de agosto de 1864 e multa de 20% do valor roubado. O juiz apelou ex-ofício na forma da lei e o réu protestou por novo julgamento. O escrivão interino Teixeira Júnior, preso o mesmo réu acima, José Ramos, condenado a 14 anos e 1 mês de prisão com trabalho e multa de 14,5% do dano causado em sessão do júri de 15 de agosto de 1864. Então, aqui, ó. A polícia de Porto Alegre efetua a prisão de José Ramos, assassino linguiceiro. Ficou conhecido. Em 1864 existia no prédio da Rua da Igreja, esquina do Rosário, uma casa de secos e molhados, da qual era proprietário o português Joaquim Martins, homem de bons costumes, que passava por ter bens e fortuna. Residia ele na própria venda
em companhia de um pequeno caixeiro. Na manhã de 15 de abril, os vizinhos de Martins surpreenderam-se ao verem que o armazém estava fechado, assim permanecendo durante todo o dia. Levado o fato ao conhecimento da polícia, o delegado Antônio Caetano Machado Pinto procedeu às primeiras averiguações, vindo a saber que Martins, poucos dias antes, foram visto na rua em companhia de um tal José Ramos. Às 17 horas da tarde, foi a autoridade à casa de Ramos, a Rua do Arvoredo, em frente ao quintal do Palácio do Governo. O delegado, procurando falar a Ramos, disse querer obter algumas informações sobre o misterioso desaparecimento de Martins. Respondeu-lhe Ramos com um modo grosseiro que nada sabia a respeito, negando ter andado em companhia do pobre taverneiro. O delegado insistiu no interrogatório e Ramos caiu em contradições comprometedoras. A polícia deu então busca em casa e, ao penetrar no porão, notou vestígios de ter havido remoção de terras. Feitas diversas escavações, apareceram alguns ossos humanos e destroços cadavéricos. Sendo já noite, foi suspenso o serviço, continuado no dia seguinte, na presença do chefe de polícia, Dr. Dário Calado. Os ossos encontrados no porão não eram os das vítimas procuradas, cujos rostos putrefatos foram encontrados em um poço que havia no quintal e que estava entulhado até a boca. O chefe de polícia prendeu Ramos em sua companheira Catarina Passa, que referiu ter Januário jantado com Ramos a 15 das 3 para as 4 horas da tarde, sendo assassinado com um machado, e que às 7 horas da noite do mesmo dia foram Ramos buscar o menino e o assassinaram. Logo que entrou na sala da casa, atirando os cadáveres ao poço. Conduzidos os perversos criminosos para a Secretaria de Polícia, que funcionava no prédio em que ainda se acha hoje, o povo, em grande massa, conservou-se aglomerado durante o dia em frente à repartição, pedindo em altas vozes a entrega dos assassinos. Catarina, horrorizada, pediu ao doutor-chefe de polícia que não deixasse matar, pois o culpado era Ramos. Este conservou-se calmo e cinicamente disse: cães que ladram não mordem. A noite veio em destacamento do 3º Batalhão de Infantaria, comandado pelo então Major Salustiano Jerônimo dos Reis, barão de Camaquã. E o povo ficou tão enfurecido que avançou contra a tropa a pedradas, vendo-se esta obrigada a dispersar a multidão à força e ficando diversos feridos levemente e pisados, quer da tropa, quer do povo. Só então conseguiu o chefe de polícia recolher os criminosos à cadeia civil. Crônica Velha. Das investigações judiciárias foram recolhidas provas de que Ramos praticava muitos assassinatos para roubar.
Foi muito corrente que feroz assassino fazia desaparecer a carne das suas vítimas, fabricando linguiça, que tinha grande aceitação em Porto Alegre. A 13 de agosto do mesmo ano, os dois criminosos compareceram ao júri, sendo Ramos condenado à morte e Catarina a 20 anos de prisão. Comutada a pena de morte em galés perpétuas, conservou-se Ramos na cadeia até 1º de agosto de 1893. 1893, dia em que morreu. 1893, ele morreu. 1º de agosto de 1893. Até eu vou fazer uma anotação depois dessa data. 1893. Ele ficou uns 30 anos preso, então, né? Nos últimos anos ficou completamente cego. Os doutores Olinto e Sarmento Leite fizeram a autópsia de Ramos, guardando seu crânio. Olha que interessante, deve estar num museu, não sei se ainda existe, né? Mas foi conservado até hoje, provavelmente está em algum museu. Relatório do Ministério da Justiça. No dia 15 de abril do ano passado, foram assassinadas na cidade de Porto Alegre Januário Martins Ramos da Silva e seu caixeiro por José Ramos. Botaram João Ramos aqui, escreveram errado. Sendo preso o assassino na ocasião de ser conduzido para a cadeia, o povo indignado exigiu da força pública que o escoltava que ele o entregasse para punição. Por suas próprias mãos, e, como não fosse satisfeito em semelhante exigência, travou um conflito com a tropa, do qual resultaram alguns ferimentos de ambos os lados. Sendo finalmente recolhido à prisão, criminoso. Fundo das falas, relatórios do presidente da província. A 7 a 8, relatórios de bacharel João Marcelino de Souza Gonzaga. Continua inalterada a tranquilidade pública. Cumpre-me, entretanto, registrar aqui um fato ocorrido nessa cidade e que esteve prestes a perturbá-la. Tendo desaparecido o taberneiro Januário Martins e seu caixeiro, e procedendo a polícia às minuciosas indagações, descobriu em um fosso do quintal da casa em que habitava José Ramos os cadáveres mutilados daqueles infelizes, descobrindo-se também na mesma ocasião os ossos completos daquele esqueleto humano. As mais veementes presunções condenavam a Ramos e sua amásia Catarina Palce. Os interrogatórios, que às 3 horas da tarde começaram na Secretaria da Polícia e que continuavam ainda à noite, atraíram curiosos em grande número, e alguns deles ousaram exigir que os presos lhe fossem entregues para serem por suas mãos justiçados. Os crimes eram horrorosos e acompanhados de circunstâncias as mais agravantes, mas tal pretensão, em todo o caso inadmissível em país civilizado, era tanto mais desarrazoada quanto tinha sido
a pronta e eficaz ação da justiça. Os presos foram recolhidos à cadeia, sendo, porém, de lamentar ferimentos em pessoas que, surdas às admoestações da autoridade, conservavam-se diante da força, atirando-lhe pedras, pedaços de garrafas, empunhando-a, etc. Na Secretaria de Polícia de Porto Alegre, 19 de abril de 1864, esse ilustríssimo e excelentíssimo senhor, número 264, cumpre-me levar ao conhecimento de Vossa Excelência quanto ocorreu nesta capital por ocasião da prisão e interrogatório de José Ramos e seus cúmplices no assassinato de Januário Martins Ramos da Silva e seu caixeiro, tendo desaparecido na sexta-feira 15 do ocorrente o taberneiro Januário e seu caixeiro. Mandei chamar o subdelegado de polícia do 2º distrito e o incumbi de proceder às necessárias averiguações. Sabendo essa autoridade que José Ramos, na tarde daquele dia, entrara na taberna de Januário e com ele saíra, voltando à noite à mesma taberna para conduzir o caixeiro desta a chamado de seu amo, fiz comparecer a Ramos a minha presença, onde confessou o fato, declarando que Januário e seu caixeiro haviam embarcado em um lanchão para o Caí. Deixei-o retirando-se, conservando-o, porém, sob as mais estrita vigilância. Acumulando-se as mais veementes suspeitas contra Ramos, o subdelegado o fez prender na tarde de 17. Ontem pela manhã me dirigi à casa de sua residência, à Rua do Arvoredo, onde se conseguiu descobrir enterrados em um poço do quintal os cadáveres de Januário e de seu caixeiro, ambos horrivelmente mutilados. E no porão da casa, porção de ossos completando outro cadáver, já quase secos. Fiz recolher ao depósito de Santa Casa todos os restos humanos para sobre eles se proceder aos respectivos autos de exame. Em seguida fiz conduzir Ramos e sua mulher à minha presença e às 3 horas comecei a interrogá-lo. Eram 11 horas da noite e ainda não tinha concluído esse trabalho. O povo que desde pela manhã me acompanhava nas pesquisas continuava estacionado em frente a esta repartição com vozeiras pedindo em gritos que se lhe entregassem os presos para sobre eles fazer por suas mãos a justiça. Cheguei à janela e exortei que se dispersassem e que os presos, estando no tribunal para serem processados e punidos, só deles sairiam para serem encerrados na cadeia. Não sendo atendido e não julgando bastante as praças disponíveis do corpo policial para conduzir os presos à cadeia, requisitei 20 praças do 3º Batalhão da Infantaria, que foram cercados e ameaçados pela multidão maior de 200 pessoas. Olha o alvoroço que deu, galera. Deu a maior muvuca essa história aí. Muita gente se machucou. Vendo que ainda eram poucas essas forças, o tenente-coronel, comandante do batalhão e da guarnição, a meu pedido mandou comparecer mais 30 praças, as quais apenas fizeram alto e foram logo apedrejadas pela população, ficando feridas e
contusas, algumas inclusive um oficial. Não era possível contemporizar mais. Mandei formar as praças em quadrado, e nele manter os presos. Recrudesceram as agressões do povo, que pelas esquinas do beco do poço arremessavam continuamente pedras e vidros e garrafas. Corria risco à ordem pública e via-se força comprometida. Com meu acordo, ordenou o tenente-coronel comandante do batalhão a 15 praças e saíssem e dispersassem o povo. Nessa diligência foram feridas algumas pessoas, já pelas praças da primeira linha, já pela de polícia que as coadjuvavam, ficando também ofendidas diversas dessas praças. Disperso o povo, seguiu a força de linha com os presos no centro e mandei praças de polícia acompanhá-la pela retaguarda com 2 oficiais. O povo acompanhou a força apedrejando-a continuamente e travando conflito com as praças de polícia. Na praça do palácio, alguém do povo disparou um tiro que ninguém feriu. E durante o trajeto a força de linha deu alguns tiros que também a ninguém ofenderam. Por ter ordenado pontaria alta, os presos foram finalmente recolhidos à cadeia à meia-noite. Trato de saber quais foram as pessoas feridas. Não ocorreu mais novidade durante o resto da noite. Deus guarde a Vossa Excelência. Ilustríssimo, excelentíssimo senhor comendador Patrício Correia da Câmara, vice-presidente da província. A margem por cópia do ilustríssimo Major da Justiça, em 26 de abril de 1864. Secretaria de Polícia de Porto Alegre, 19 de abril de 1864. As linguiças de carne. Agora é um trecho aqui que falava da peculiaridade de fabricação de linguiças, que era muito vendida, né, na cidade na época. Aí diz assim, contando a história. Há cerca de 60 anos, a nossa então pacata cidade amanheceu certo dia vibrante de uma sensação descomunal. Corria que a polícia tinha descoberto uma série de crimes monstruosos e havia prendido um estrangeiro que fabricava linguiças de carne de gente. Imaginem-se uma bomba dessa estourando numa cidade que a meio do século era ainda uma aldeia, onde a opinião pública era dirigida e orientada pelo que diziam os filhos da Candinha. O horror e o asco foram tremendos. Naquele tempo, como ainda hoje, a linguiça entrava em todas as casas, com a agravante de que então havia poucos fazedores deste recheio. O Morro de Santana fornecia algumas linguiças, mas eram insuficientes. O Lourenço Brabo e seus irmãos João e Nico já se ocupavam dessa indústria. A população agitou-se, pois, diante desse antro de requintada
perversidade, mais de uma dama delicada e nervosa adoeceu, só com a ideia de haver comido dessa carne ensacada, fabricada pelo Rames, e durante muito tempo este gênero alimentício esteve banido de todas as mesas. Os pormenores do crime eram pavorosos. O Rames servia-se da mulher que teria sido bonita para atrair os concorrentes. Falou, seria o Ramos, mas botaram o Rames, né? Não sei se era algum tipo de apelido ou maneira de expressar, tipo assim, escrachando ele, né? Pode ser a maneira de falar da época. Eles então a Catarina atraía a sua casa. A princípio eram apenas os forasteiros, cujos desaparecimento passaria despercebido na cidade. O roubo era o fito principal. Catarina assim se chamava a mulher do bandido, com requebros, sorrisos provocantes, seduzia e atraía à sua casa os incautos, prelibando deliciosas horas de amor a vítimas a hora combinada, corria para suas aventuras. Entrava na casa fatal, um prédio de porta de duas janelas, situado na Rua do Arvoredo, quase em frente ao seminário, que ainda ali não existia. Ao ser conduzido da sala para outro compartimento, o assoalho subitamente desaparecia sob os seus pés. Era um alçapão que se abria. O desgraçado tombava no lúgubre porão, onde Rames, que já o esperava, prostava-o com um golpe de machadinha na cabeça. Em seguida, saqueava as vítimas, dinheiro, joia, roupa, calçado, tudo lhe tirava, e ia mostrar a sua cúmplice, que sorria, vaidosa da sua força de sedução, o produto da fúria. Horas depois, o Ramos voltava ao porão a fim de completar a sua satânica tarefa. Com a habilidade de um consumado anatomista, começava a obra de dissecação, separando o necessário para a linguiça, a carne, o sebo, as tripas. Nota: a presente crônica foi escrita antes dessa ocasião. Cantava à meia-noite cantava à meia voz os velhos do Reno, pelo quais Victor Hugo tinha uma admiração mórbida e que o mundo inteiro admirava pela sua poesia encantadora. A sua diabólica indústria foram pouco a pouco faltando os forasteiros. Então os olhos sedutores de Catarina se voltaram para outro rumo. Eram agora
abismos de atração para os Dom Juan da cidade, e como os homens hão de sempre ser vítimas do eterno feminismo, não faltaram eles o casal fatal, onde entravam para sair transformados em linguiça. Nunca a estupenda imaginação de Shakespeare, o maior trágico de todos os tempos, conceberia coisa mais monstruosa: uma mulher se enfeitando, se perfumando, ensaiando garradices para seduzir e atrair homens, que ela sabia que se entrassem em sua casa dela iam ser reduzidos a chouriços pelo marido. Entretanto, a cidade foi ficando alarmada com as repetidas notícias do desaparecimento misterioso de algumas pessoas de mais ou menos destaque em nosso meio social. A polícia, naquele tempo deficientíssima como ainda hoje é, em vão procurava o fio misterioso desse estranho caso. Ramos e Catarina tomavam as suas precauções, mas o olho de Deus está em toda parte, e de preferência sobre o crime e sobre o pecado. Na esquina da rua, aos poucos, passando da casa de Ramos, era estabelecida uma taverna que ainda existe e que tinha um caixeiro de seu gambelo. Um caixeiro de 12 para 13 anos de idade. Este possuía um cachorrinho que era o seu gambelo. O cachorrinho, por sua vez, acompanhava-o a toda parte. Um dia Ramos começou a desconfiar que o rapaz, por certos modos de o olhar, bem podia ter mais de uma vez visto entrar em sua casa indivíduos que não tornavam a sair. Esta desconfiança do bandido foi se tornando uma obsessão. A notícia do desaparecimento misterioso andava de boca em boca na cidade. A polícia esbofava-se para pôr tudo em pratos limpos. O torvo bandido compreendeu que, uma vez encontrada a pista do crime, aquele caixeiro poderia ser uma testemunha perigosíssima, e logo deliberou suprimi-lo. Da ideia ao fato não houve hesitação. Um dia em que o rapaz, acompanhado pelo seu cachorrinho, andava distribuindo gêneros na vizinhança, Ramos chamou-o. O caixeiro atendeu-o e, ao entrar, o cachorrinho ficou providencialmente fora. Era o infalível Justiça de Deus. O rapaz teve fim idêntico ao de todos que penetravam naquele antro de fera. Foi notado o seu desaparecimento e visto ganhando e raspando a porta do granindo e raspando a porta do Ramos, o cachorrinho fiel. Isto chamou a atenção dos vizinhos, e estes foram avisar a polícia que, dando uma batida na casa, descobriu tudo. Estava nas mãos da justiça o maior bandido de que a notícia antes do crime. Submetido, Ramos e a mulher, depois de mil peripécias do julgamento do júri, foi ele condenado à pena última e ele a galés perpétua. Então teve prisão perpétua mesmo, galés perpétuos. E como Pedro II, o príncipe piedoso e magnânimo,
mandava executar nunca a pena de morte. O bandido morreu na prisão, velho e cego, mas sem remorsos. Aí por volta de 1884 eu encontrei Catarina mais de uma vez com um grosseiro chapéu de palha na cabeça e chinelos sem meias, atravessando as ruas da cidade, com um carregamento de chinelos que ela e Ramos faziam na cadeia e que vendiam nas tavernas. Estava cancerosa e apresentava um aspecto repugnante, ao ponto de eu nunca poder explicar com que atrativos aquela mulher fatal com promessas de amor fez tantas vítimas. Que belas páginas não teria escrito Lombroso sobre estes dois monstros, se houvesse chegado até ele a notícia deste pavoroso caos de patologia criminal. É surpreendente, né, galera? Aqui fala também as escavações. O caso do açougueiro Ramos. Depois tem a história do açougueiro em 1924, mais recente. Teve outro caso aqui que está no livro. Mas nesse caso, outro caso eu não vou ler aqui. Bom, então é isso, galera. Já encerrando o livro, ele foi então condenado até o. Quero citar aqui novamente o ano que ele morreu. 1830 anos, foi em 63, 93, se não me engano. 1893, morreu perto de 60 anos. Morreu novo até. Ela também morreu nova, mas bem debilitada. (1893). Muitas vítimas, várias pessoas se feriram, queriam apedrejar, queriam fazer justiça com as próprias mãos, espancar, matar, certo, com as próprias mãos, indignados com o caso, né? Então é isso, galera, encerrando o caso aqui do José Ramos, foi condenado à morte, depois foi condenado a cumprir em regime fechado, 14 anos e pouco, trabalhando e pagando multa lá de dentro da cadeia, onde ele morreu cego. Morreu de velhice, cego, né? E a Catarina com câncer, acabou morrendo. Então é isso. Então, quando eu for agora fazer gravações aí no cemitério, aqui não diz qual é o que ele foi enterrado, até eu queria ter visto aqui, eu acho que eu vou ter que rever aqui, talvez passou despercebido para mim a cidade que ele foi preso, agora me passou despercebido. Parece que falou em 13 de agosto 1893.
morte em galés perpétuos. 1893. 13 de agosto. Como 13 de agosto, mesmo ano, os dois criminosos compareceram ao júri. Ele tinha sido condenado à morte. E a Catarina de 20 anos, mas ela não cumpriu 20 anos, ela cumpriu menos. Comutada a pena a morte, galhos perpétuos. Conservou-se Ramos na cadeia até o dia 1º de agosto de 1893, dia em que morreu. Eu tenho que achar uma sepultura com essa data, 1º de agosto de 1893. Se não tiver nome dele, tiver só a data, é bem possível que seja ele, né? Com certeza, muito mais pessoas morreram nessa data. Mas é um indício. Eu vou ter que pesquisar agora, tentar achar onde é que é o cemitério. Então é isso. Forte abraço, se inscreve aí, galera, e deixa aquele like. Os próximos vídeos agora que for tratado do José Ramos vai ser em busca de algum local que eu possa achar, ou no próprio local, tentar uma averiguação. Falei com o dono do local onde possivelmente possa ser a casa que José Ramos morou. Ele disse que seria só combinar com ele, conforme a agenda dele, a gente poderia estar fazendo uma experiência de contato espiritual, o qual eu utilizo um aparelho chamado K2, e também através de transcomunicação de Spirit Box, que é conseguir falar por ondas de frequência de rádio, para tentar alguma coisa mais próxima assim, de espiritualidade, seja lá o que tivesse no local. Com certeza se conseguiria mais das vítimas do que do próprio José Ramos. Teria que tentar através dessa cadeia onde ele morreu, que dizem que foi, parece, na Santa Casa, que ele cumpriu. Então teria que tentar um contato de madrugada para ver se consegue alguma coisa. Eu vou ainda tentar mais comunicações aí nesse caso, em diversos locais, tanto no local que ele foi preso, na Santa Casa e outros lugares aí, vou tentar. Então é isso aí, forte abraço. Super